pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de estágio supervisionado, tá certo? Nesse momento, nós iremos continuar com as orientações técnico-metodológicas que antecedem a ida de vocês para o campo, né? Para a escola campo, onde vocês irão realizar o estágio supervisionado de vocês, tá? No ensino fundamental 2 do sexto ao nono ano, tá? Então, é importante que, nesse momento teórico, metodológico, de preparar vocês para chegar a essas escolas, né? Essas escolas campo, que vocês tenham conhecimento das tendências, né, que marcam a didática, a forma como lidar com os estudantes, conhecer qual é a tendência que predomina atualmente nesse aspecto de sala de aula, do que deve direcionar ali o comportamento, o que deve ser considerado dentro da sala de aula para que ao final, somando o conjunto de variáveis, conteúdo, convivência, o que o aluno traz de casa, né, de conhecimento, de bagagem, de vivência, o que deve ser considerado para que se tenha uma aprendizagem significativa ao final. Porque o objetivo, da aula em si, do ensino, é a aprendizagem, tá certo? Então, hoje, a gente vai ver ter um aporte teórico, metodológico acerca das tendências pedagógicas, como é que se configurou aí no Brasil, né? Como é que estava configurado no âmbito nacional essas tendências e qual é a tendência que predomina hoje, né? Então, pessoal, as tendências pedagógicas, elas são, elas têm dois cunhos, né? Geral, assim, de divisão. São tendências, né? No âmbito do Brasil, como eu já disse, elas são tendências liberais, tá? Ou tendências progressistas. Aí, nesse primeiro momento da divisão, eu já quero enfatizar que liberal, aqui, nesse contexto das tendências pedagógicas, do que vai ser levado em consideração com relação às metodologias adotadas pelos professores, os conteúdos, o currículo, tudo mais, no âmbito escolar, não são liberal no sentido de deixar que o aluno tenha a liberdade e que ele possa se expressar, não é nesse sentido. É liberal no sentido do liberalismo, falando de economia, que é liberal no sentido de associar ao modelo econômico que o Brasil vivia na época e, consequentemente, a manutenção desse sistema econômico. Ou seja, as tendências liberais, via de regra, elas tinham esse viés, essa intenção de preparar o aluno ali para o mercado de trabalho, mas não nesse contexto de uma formação integral, sistêmica do ser humano, no sentido de questionar, de trazer vivência, de trazer. Não. Era liberal, no sentido de manter, da manutenção do sistema capitalista vigente na época, né? Então, era a manutenção desse sistema. Então, ela é dividida em as tendências liberais, ela é dividida em tradicional, renovada, progressiva, renovadora, não diretiva e tecnicista. São essas quatro que compõem as liberais, certo? E as tendências progressistas, aí sim, já é com esse viés de pensar numa formação integral, na formação de um ser crítico, um cidadão capaz de questionar seus deveres, de exercer o papel pleno de cidadão ali na sociedade, tá? Que quando chega na escola, é preciso que seja levado em consideração as vivências, a leitura do mundo e não apenas a leitura da palavra, ou seja, é progressista no sentido mesmo de que ela surgiu ali da década de 1970 para 1980 e até então são tendências que a gente vivencia e que a gente adota metodologias que estão inseridas nessas tendências na atualidade.
Então, São Libertador é a Libertadora, que é bem conhecida como a do Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire era quem mais trazia essa discussão entre opressor e oprimido e dizendo, falando todo esse destacando todo esse viés da liberdade no sentido a liberdade mesmo no sentido real de considerar o que os estudantes já tinham de conhecimento, né? A leitura do mundo que precede a leitura da palavra. Temos a libertária, que ela é progressista também, e temos a crítico-social dos conteúdos, que também é conhecida como histórico-crítica, certo? Então, essas três últimas, elas são as mais presentes hoje, e a última, principalmente, crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. E aí, para que a gente que vocês cheguem, né, nesse momento na sala de aula, é importante que vocês saibam dessas tendências, a valorização de cada aspecto, de cada variável que compõe o universo do estudante nesse contexto. Então, as tendências liberais, como eu falei para vocês, são tendências que tinham a intenção de manter o sistema capitalista vigente, né? Tendência liberal é a tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista, como eu falei, e a perspectiva era o quê? Redentora ou reprodutora, ou seja, era a manutenção daquele sistema e reproduzir o que já se vivia naquela sociedade, que era um sistema capitalista, que a intenção era mais preparar ali para o mercado de trabalho, sem esse viés de reflexão sobre a sociedade. E a tendência progressista, como eu disse, libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos, que também é chamada de, ela também é chamada de histórico-crítica, né? E qual era a perspectiva? Era uma perspectiva transformadora, que é o quê? É, no caso, o âmbito escolar, ele trabalhava com essa perspectiva de transformar ali a educação sendo trabalhada a partir das realidades, das vivências e com uma perspectiva de transformar, tá certo? E agora a gente entra um pouquinho no detalhamento de cada uma dessas tendências. Como vocês sabem, eu já falei, no contexto da tendência liberal, nós temos tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e a tecnicista, que tem esse viés de reprodução do sistema capitalista vigente. Então, aqui nós veremos, por exemplo, o tempo que ela esteve presente aí, né, no âmbito escolar, assim, mas não é que nada que se trabalhou nesse período foi perdido, mas ela teve uma predominância, esteve mais presente na sociedade desde os primórdios, lá, 1549 até 1985, quando de fato já se começou a trabalhar ali vocês sabem que a Constituição é de 1988, né? Então, em 88, ali vocês sabem que já traz esse viés da democracia, do direito do estudante, do dever do Estado e da família, enfim, a educação como um direito e obrigação, no caso sendo do Estado, em sistema de colaboração com as famílias. Então, a partir dali, foi que se configurou melhor, né, esse viés da progressista. Mas vamos lá, qual era o contexto dessa tendência liberal, que era composta por essas quatro tendências, né? Era o sistema capitalista, como eu disse, quando a gente fala em sistema capitalista, atualmente o sistema do Brasil é capitalista também, porém, naquela época, quando se viveu inclusive a ditadura militar, né? É claro que era um capitalismo mais ferrenho, onde se tinha muito menos espaços, liberdades de expressão no âmbito das instituições de ensino, então, nem se fala, né? Então, hoje o sistema continua sendo capitalista, mas a gente vive uma democracia muito mais presente, assim, e o que corrobora com uma educação mais
mais participativa, né? Vamos dizer assim, que possibilita uma formação mais integral, levando em consideração diversos aspectos que compõem a vida do estudante, são levados em consideração no currículo, tá? Então, essas aqui, como a gente já disse, que era manutenção do sistema capitalista, onde, se nós estamos falando de sistema capitalista, nós estamos falando de uma priorização da propriedade privada, né? E a propriedade privada sempre com esse viés de reprodução, quer dizer, não está interessada em formar um cidadão crítico, e sim um cidadão que domine os meios de produção e que vá garantir ali a produtividade. Então, o foco eram os meios de produção, garantia de produtividade, sociedade dividida em classe, a cultura individualizada, e difunde-se nessa época a igualdade de quê? De oportunidade, mas, na verdade, já se ignora a desigualdade de condições de acesso e de permanência. O que significa dizer isso? Que, o sistema capitalista, claro, até hoje ainda bate nessa tecla, mas hoje já tem muitas tendências que questionam essa questão da meritocracia, né? É por meritocracia, igualdade de oportunidade. No entanto, essas igualdades de oportunidades não podem partir de pessoas que estão em classes e que tiveram acessos diferentes à educação, aos meios de produção. Quer dizer, como é que uma pessoa que nasce em uma família em vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica, que tem que se deslocar 15 quilômetros, 7 quilômetros para ter acesso a uma educação, como é que essa pessoa pode concorrer no mesmo nível de igualdade com as pessoas que já nascem ali, tendo acesso à educação de qualidade, né, sem ter que ter algum esforço próprio no sentido de ter esse acesso. Não, tem todo o arcabouço tecnológico e de assistência de recursos humanos que possibilitem uma formação mais, vamos dizer assim, uma formação mais tecnicamente falando e sistêmica, um acesso que uma pessoa que nasce na zona rural, sem condições, não teria. Então, quando se diz que difunde-se a ideia de igualdade de oportunidade, mas que se ignora a desigualdade de condição de acesso e de permanência, naturalmente está se gerando uma desigualdade. Não tem essa igualdade de oportunidade de acesso se são pessoas que vivem em contextos social e econômicos diferentes, né? Então, era essa a máscara que o contexto da tendência liberal trazia, que é o quê? A ideia de igualdade de oportunidade, mas que, na verdade, era a manutenção do sistema capitalista. É o quê? Pessoas que nascem em um contexto socioeconômico vulnerável, como que podem ter as mesmas oportunidades de acesso que pessoas que já nascem no berço de uma educação de qualidade, com todo o arcabouço que vai possibilitar um progresso ali na questão da aprendizagem como um todo, em comparação com essas pessoas que têm que, que despender diversos esforços para conseguir ao mínimo, que é uma educação, tá? Então, aqui isso de forma geral, né, sobre a liberal, desde o princípio disse para vocês que a liberal era liberal nesse sentido da economia, tá? Da economia, manter o sistema, manutenção do sistema. Aí agora a gente vai ver a primeira tendência liberal. Qual é? A tradicional. Tradicional, que é uma das mais críticas lá das tendências, né? O papel da escola, qual era? Preparar para assumir uma posição social, só que os conteúdos de ensino eram enciclopédicos, né? Ou seja, baseado exclusivamente ali no aspecto mesmo do que se traz e nos livros didáticos, né? O método era a exposição, a repetição e a memorização, tá? Quem tem antepassados que contavam, sabe perfeitamente como é que era, como é que acontecia o sistema de ensino na época, na década de 60, 70, né? Que era bem tradicional, como se diz aqui a teoria, né? Exposição, repetição e memorizar.
como é que era feito, como é que acontecia o relacionamento dos professores com os alunos, né? O professor era a autoridade que fala e o aluno reproduz, o aluno memoriza. E aqui a gente está vendo bem uma imagem que retrata, né? O professor ditando e dizendo as regras, e era esse o sistema da educação tradicional, tá bom? Os pressupostos da aprendizagem é uma aprendizagem mecânica, tá? A avaliação era punitiva e classificatória, tá certo? Ou seja, totalmente, hoje não tem mais espaço para essa tendência, né, gente? Manifestação da prática escolar eram as escolas religiosas, bases legais, que é atuante, né? Os mais capazes iam para a universidade, menos capazes, formação técnica e profissionalizante. O que é isso? É o seguinte, gente, o que eles julgavam mais capazes iam para as universidades nesse contexto e progredir aí nos estudos, e os menos capazes iam ter uma formação técnica profissionalizante ali para exclusivamente para o mercado de trabalho. Então, a tradicional tinha esse viés e ainda dentro do conjunto de tendências idealistas liberais, né? Nós temos a renovada aqui, né? Renovada progressista, ou seja, dentro desse sistema liberal de manutenção do capitalismo, se propôs, tá, uma teoria renovada progressista. Mas o que que ela traz, né? Adequar o indivíduo ao meio social. Ó, você vê que ainda não é algo que a gente tem com a realidade, embora tenha se tentado propor algo renovado progressista, né? Está dentro das liberais, tá certo? Adequar o indivíduo ao meio social, na verdade, já é moldar o indivíduo, tá? O conteúdo de ensino, o foco era nos processos mentais, quer dizer, aprender a aprender e aprender fazendo, tá bom? O relacionamento do professor com o aluno, o professor auxilia o aluno no seu desenvolvimento espontâneo, tá certo? E os pressupostos da aprendizagem é o quê? É o estímulo, tá? Ambiente e resposta, descoberta pessoal e avaliação busca eficácia com aspectos que sejam explicitamente observáveis e exitosos. Quem, a, quem são os principais estudiosos dessa tendência renovada progressista? Emile Soury, né? De Crowley, Darwin, Piaget. Era uma presença resumida de toda a manifestação, pensando numa formação integral, ela estava mais ali com foco nesses processos mentais, tá? E com essa questão de adequar o indivíduo ao meio social. Em relação à tendência tradicional, é claro que ela trouxe algum avanço, entendeu? Mas ainda não é o que se tem hoje dentro do âmbito escolar contemporâneo. Nós vamos chegar nesse momento, tá certo? Aqui a não diretiva, ó, gente, dentro das liberais, tá? Que são essas que prezam pela manutenção do capitalismo, tá bom? Nós temos uma renovada não diretiva. Esse termo não diretiva, você já deve. Ah, não diretiva, tá associado ao papel do professor, né? O professor não vai chegar e determinar, dizer o que que é. É algo como que o professor está ali numa figura onde o aluno vai ter uma participação mais espontânea. O professor não vai ditar, tá? Não diretivo. O professor não vai ditar todo o processo. Então, qual é o papel da escola? Aí, formar atitudes, né? A ênfase em aspectos psicológicos, comunicação, nas relações, né? Já que é não diretivo, o aluno vai ter esse espaço de manifestação. Os métodos é de sensibilização, de facilitação, relacionamento interpessoal. Você vê que teve um avanço significativo, né? Como é que é feito o relacionamento professor-aluno? É foco no aluno, já que é não diretiva, né? Não é o professor que estabelece tudo. O professor, ele é especialista em relações humanas, porque justamente o aluno vai estar sendo dada ênfase nesses aspectos psicológicos do estudante, na comunicação, nas relações interpessoais, tá? E os pressupostos de aprendizagem é o quê? Motivação, aprendizagem relevante
e autoavaliação. As manifestações da prática escolar são inspiradas em Rogers, né, psicólogo clínico, e possui muitos seguidores, muitos adeptos, né? E o lema, assim, é que uma boa educação é como uma boa terapia. Então, você vê aqui que a renovada não diretiva, ela traz um positivismo, principalmente se você comparar com a tendência tradicional. Embora ainda faça parte aqui do grupo das tendências liberais, que você não pode esquecer que, de um modo geral, a tendência liberal ela tem a intenção de manter o sistema capitalista, né? É a manutenção do sistema. Mas dentro dela, a gente já viu o quê? Avanços. Né? Isso, como você viu, são tendências que estiveram conversando aí desde 1549 até 1985, naturalmente, essas, renovada não diretiva e renovada progressiva, já vem mais no final desse período, né? E, por fim, aí a tecnicista, que existem diversas críticas, sobre essa teoria, tecnicista, tá, gente? O próprio nome, ele já sugere. É preparar para quê? Para o mercado de trabalho. Qualificação técnica. É o quê? Preparar para produzir com mais eficiência, com ênfase na produtividade. O que é produtividade? É produzir cada vez mais com menos tempo, com menos material, quer dizer, a eficiência produtiva. É uma formação que está preocupada com a qualificação, profissional, tá bom? Os conteúdos de ensino, cientificamente objetivos, modelagem de comportamento em prol dos resultados mensuráveis, como eu disse, qual é o papel do professor, relação professor-aluno? O professor é um transmissor e o aluno é um receptor, né? Na verdade, eles são espectadores, né? E a comunicação é técnica, fria e eficaz. Como eu disse, é de transmissão de conteúdo com foco na preparação técnico-profissional. E os pressupostos de aprendizagem é controle e condicionamento de desempenho. E as manifestações da prática escolar é o comportamento operante, o de Skinner, né? Orientação político-econômica oriunda do regime militar. Exatamente, gente. É exatamente a principal proposta lá no âmbito educacional do regime militar, que era a preparação para o mercado de trabalho, corroborando com o que a gente já vinha falando de manutenção do capitalismo. Nesse momento, a gente entra aí nas tendências progressistas, tá? Que é do final dos anos 70 até então, e nós temos, tendências que vão se opor exatamente às liberais. Ó, progressista no sentido de que não vai ser manutenção do capitalismo, não é a manutenção. Ela traz a perspectiva transformadora, certo? É de transformar e não de manter, tá bom? Então, essa tendência progressista, ela é dividida em libertadora, que é a do Paulo Freire, né? Libertária e a crítico social dos conteúdos, que é a mesma histórico crítica, não é isso? Em linhas gerais, as tendências progressistas, que têm foco na transformação, ela traz o quê? A análise crítica e coletiva das realidades sociais, é o quê? Levar em consideração o contexto social em que cada indivíduo viveu, nasceu, viveu, quer dizer, você não vai considerar apenas progressos em aprendizagem, você precisa levar em consideração as realidades onde cada indivíduo, se desenvolveu, tá certo? Então, é levar em consideração a realidade, via de regra, a finalidade sociopolítica, e pode não se institucionalizar em uma sociedade capitalista, mas é um instrumento de luta. Ou seja, são os estudiosos que se reúnem para trazer uma tendência de que, se essa tendência não se materializar em uma sociedade capitalista, cujo objetivo principal é o lucro, naturalmente, mas pelo menos será um instrumento de luta, né? Tanto é que o Paulo Freire, o principal representante aí da tendência libertadora, é,
é um dos estudiosos mais conhecidos, assim, no meio, com estudos a favor do oprimido, né? Em questionamento ao sistema capitalista, em questionamento ao opressor, tá certo? O Paulo Freire, ele traz essa frase aqui, ó. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, ou seja, não existe educação desconexa da realidade social em que cada indivíduo vive, como a sociedade está configurada. A educação, ensinar exige compreender a educação como uma forma de intervir no mundo, de intervir na realidade, tá certo? Isso, em linhas gerais, a tendência progressista ela traz. E é o que a gente vê presente na educação contemporânea hoje, né, gente? Então, aqui trazendo um desdobramento, nós temos a Libertadora, como eu disse, que o principal representante era o Paulo Freire, tá? É o Paulo Freire, embora não esteja mais aqui entre nós, mas as suas obras estão aí e ele é o principal representante aí da tendência libertadora. Qual é o papel da escola? Proporcionar a consciência da realidade para transformar essa realidade. Os conteúdos são a partir de temas geradores com caráter político, ou seja, é a partir do que os estudantes trazem das suas vivências como possíveis temas geradores da sua vida, né? Quer dizer, eles já convivem ali num ambiente em que os pais vendem comercializam ali na agricultura, caju, melancia, enfim, ali os seus. Esse é um exemplo, né, de que a partir de uma realidade, pensando aqui uma comunidade, uma zona rural, ali a venda, aquilo já faz parte do meio, um conhecimento que esses estudantes já trazem. Então, eles podem estar sugerindo temas e esses temas é que irão gerar aí os conteúdos. Os métodos é um diálogo autêntico. Que diálogo autêntico? Onde, de fato, você dá é, oportunidade para os alunos exporem, né, as suas vivências. E o relacionamento professor-aluno, ele é baseado na horizontalidade. O que significa dizer isso? Que não tem uma hierarquia onde o professor é um super professor e os alunos têm que obedecer. Não, é uma relação horizontal. E os pressupostos da aprendizagem é a codificação, a decodificação e a problematização, principalmente, né? E isso aqui nós estamos falando da tendência libertadora do Paulo Freire, que está dentro da tendência progressista. Tá bom? Os pressupostos da aprendizagem é uma reflexão crítica acerca dos problemas reais, como eu disse, é a do Paulo Freire, e as manifestações da prática escolar, educação de jovens e adultos, né? Educação popular inspirada em Paulo Freire. Então, você vê que está muito presente hoje na sociedade. Se você os programas do governo estão muito com uma atenção muito especial para a educação de jovens e adultos, que são aquelas pessoas que não tiveram oportunidade na idade séria, não é isso, gente? E aí nós temos a tendência libertária, que também está dentro desse viés progressista, que traz a escola com o papel de promover a coletividade, tendo em vista combater o domínio do Estado. O foco é atender às necessidades da vida social, vivências em grupo, autogestão, o professor é orientador, integrante do grupo, os alunos eles são autônomos e ele traz uma ênfase na aprendizagem informal e traz uma crítica às burocracias institucionalizadas. Dentre os seus principais influenciadores, nós temos aí o Frenet. Então, gente, você vê que ela não se contrapõe à libertadora. A libertária ela não se contrapõe à libertadora do Paulo Freire, né? Ela apenas diferencia em alguns aspectos. São vivências grupais, de autogestão. Lá era horizontalizada a relação professor-aluno. Aqui o professor orienta, integrante do grupo, né? Professor orientador e integrante do grupo. E os alunos, eles são autônomos na libertária. E, por fim, a crítica social dos conteúdos. É uma tendência que está muito presente hoje, né? Ela faz parte aí do grupo das tendências progressistas, a terceira. Ela também é chamada de histórico-crítica, tá certo? E ela traz o quê? Como papel da escola, a difusão dos conteúdos que são originados das realidades sociais, ou seja, está muito
conectada com a Libertadora do Paulo Freire. Conteúdos de ensino é saberes culturais, quer dizer, é baseada nos saberes culturais que as pessoas adquirem ao longo da vida, tá? No Paulo Freire é tema geradores, né? Na prática, é muito similar, entendeu? É por isso também que ela é chamada de histórico-crítica, né? Aí os métodos, ação, compreensão, ação e síntese, relação, teoria e prática. Ao relacionamento professor-aluno, autoridade, o a autoridade do professor, né? A participação coautora dos alunos. O protagonismo é compartilhado, né? O aluno tem o papel de coautor, quer dizer, é algo que vai ser compartilhado. E as metodologias de ensino é o quê? É professor, aprendizagem, aluno e uma aprendizagem significativa, tá certo? Não podemos esquecer da aprendizagem significativa. A escola pública é o viés, né, da manifestação da prática. Charlotte, né, Saviani são os principais representantes, né? Manacorda também. Tá bom, gente? Então, quando vocês forem para a, a prática, para a escola campo, lembrem-se de que essas tendências elas são importantes, principalmente as progressistas, no sentido de saber que o aluno, que é preciso levar em consideração essa leitura de mundo que os alunos eles já têm, tá bom? Então, assistir vídeo-aula, vocês precisam, né, como atividade, fazer a leitura do manual de portagem, executar a atividade. Temos uma atividade múltipla escolha, 5 questões simples, tá bom? E participar do fórum de discussão, tá certo, gente? Então, por essa semana, a gente vai ficando por aqui e até, até a próxima, até a próxima semana, tá certo?